turmas da escola. Nós não conseguimos apoio só de algumas turmas do fundamental, certo? Mas nas demais turmas aconteceu. E a professora ainda desenvolveu, junto com os alunos, uma campanha onde nós escolhemos uma logo, né, que representaria então o uso dos tecidos para evitar o desperdício. Inclusive eu ando com meu copo agora para cima e para baixo. E os copos? Que copos foram esses? Copos que nós já tínhamos. Geralmente copos que nossos filhos recebem em festa infantil e que acabam lá acumulados, vão para o lixo, nós não compramos copo. Então fizemos uma campanha, arrecadamos esses copos. Foram 30 logos, né, os professores fizeram a eleição, e essa que ganhou, né, os meninos fizeram a explicação, né, que relembrava a questão aí do ciclo hidrológico, né, e da perda, né, o impacto do homem sobre esse ciclo. E tá aí. Nós fizemos a intervenção no bebedouro em novembro do ano passado, e o reuso ainda está correndo até hoje. Então, assim, tá dando certo. Muito interessante, tá dando muito certo, interessante. Né? E a última atividade, que foi uma sugerida por um aluno, né? E era assim, o que eu tinha, foi o meu pensar quando entrei no mestrado, era ver a questão da possibilidade de aproveitar as águas cinzas claras, né? E aí nós fizemos um filtrozinho de tratamento para água cinza clara, uma água coletada no banheiro, sabão, certo? E aí eu utilizei como base a metodologia de Tonete, que é a de filtro de areia. Aí fizemos lavagem do material, da areia, da brita, tudo. Construímos o filtro, né? Em 3 módulos, fizemos o filtro no módulo só, tá? Só que aí o que acontece? Como a gente já esperava, vendo os trabalhos da área de engenharia, o filtro não iria conseguir baixar a turbidez da água, com muito sabão, para os padrões da NBR, que estipula que deve ser no máximo 5, certo? Que é um padrão muito rigoroso. Em outros países esse padrão é bem lá em cima, 20, que já enquadraria a nossa água, que deu 18, entendeu? Muito pouco sabão na água. E aí a professora de Química, né, que estava nos apoiando no trabalho, então sugeriu a etapa de tratamento da água mesmo, as etapas, né? Então nós usamos a escola não tinha o sulfato de alumínio, né? E aí nós usamos cloridróxido de alumínio, que é uma substância muito utilizada para limpeza de piscinas. Né? Nós não precisamos comprar, tínhamos. E aí usamos para fazer coagulação. E aí no primeiro módulo do balde ocorria essa coagulação, com a torneirinha, a mangueirinha, ia para o filtro, passagem pelo filtro, e depois ia para o terceiro balde, onde a gente fez a desinfecção com água sanitária. E aí essa aguinha utilizada para regar as plantas e lavagem do piso. Os testes de turbidez, eu fui na escola com os alunos, eu consegui um turbidímetro emprestado, e já colocamos para a escola a demanda de adquirir um turbidímetro, e aí eles gostaram, porque na prática, aprender ali, né, a mexer, ninguém nunca tinha visto turbidímetro na vida, e os testes de coliformes, eu fiz junto à ITPS, certo? E os testes de coliforme, mesmo antes da água ser tratada, os coliformes estavam dentro do padrão de reuso para a lavagem de piso e rega de plantas. Então, assim, aí acabou aí, fiz a avaliação com roda de conversa de novo e pronto. E aí eu estou escrevendo, estou finalizando já meu trabalho. Ah, interessante. Eu estava pensando em defender agora, em dezembro, né? Eu tinha pensado no portfólio digital. E aí minha orientadora falou, né? E aí, vamos transformar no e-book? E aí começa agora no e-book. Exatamente. Então, começa fazendo esse roteiro, né? De todas as sequências. Você tem computador? Sim, eu trouxe aqui. Eu fiz outra sequenciazinha. Isso, e apresenta no PowerPoint. Certo. O teu trabalho, ele é muito interessante e ele pode concorrer ao Prêmio Nacional dos Professores. Eu sugiro que você encaminhe o Prêmio Nacional dos Professores anuais. Eu já participei da avaliação, né? E ele tem potencial para ganhar o Prêmio Nacional. Nós ganhamos um localzinho aqui. Uma parte do trabalho que eu gosto muito de participar dos eventos da Cienarte aqui, que é a Feira de Ciências aqui de Sergipe, né, tecnológica. E aí, quando já tinha entrado no Proficiambi, surgiu uma pessoa falou, concorra, faça um projeto, submeta a FATEC, né, para você publicar junto com seus alunos, você não recebe nada, mas os alunos recebem. Sim. Aí eu fiquei empolgada, mas precisa de um mestre ou um doutor para assinar. Aí consegui uma pessoa para assinar, né, um doutor, e submeti. E aí o trabalho já era voltado justamente para a questão hídrica na escola. E aí os meninos, 2 bolsistas, eles fizeram levantamento da rede hidráulica exposta, né, já vi com planilha, tudo, quantidade de torneiras, quantidade de vaso sanitário de descarga. Fizeram esse levantamento. O foco de trabalho deles, eu trabalhei com ensino médio, já foi o que eu fiz para os meninos. O foco de vocês é ensino fundamental, que a gente tem que reunir comunidades. Sim. Vocês trabalham fundamental, fizeram esse trabalho com fundamental.
E a gente trouxe para a Senar que ficou entre os melhores trabalhos. Isso, Ficou. com certeza. Esse do Pibic Júnior, que era um bem menorzinho, né? Uhum. Ficou entre os melhores. E o que me deu mais felicidade, eu feliz, assim, a emoção dessa felicidade, por ter ficado na boa colocação, receber aquele certificado de trabalho bom, uma medalhinha. E a gente não sabe como faz diferença, estimula, né? São tão empolgados, estão me inserindo no Lattes, que eles têm Lattes, me inserindo no Lattes, na publicação, tudo, e querem participar dos novos projetos. Interessante, bacana. Só um minutinho, já até tendo. Então assim, para quem não veio ontem, eu só vou mostrar aqui um exemplo do que seja um protocolo, né, do processo. Então, esse, o protocolo de aplicação de prática pedagógica na escola e pesquisa sobre água e poluição em ambientes de área manancial. Então, o que o Gelson fez, que foi um dos meus alunos, ele fez isso, mais ou menos parecido com o que ela fez. Ou seja, para trabalhar a questão da água em sala de aula, eles planejaram um roteiro de atividades, um roteiro de aprendizagem, né, em que se inicia com o que a gente chama de disparador, uma atividade disparadora, que pode ser uma roda de conversa, não é? uma tempestade de ideias, não é? Ou seja, uma abordagem onde o professor traz os primeiros conceitos, que seja o tema, né? E aí parte para outras atividades, ou seja, no percurso a gente precisa estabelecer processos que tirem o professor do centro, né, e que ele fique só transmitindo verticalmente educação bancária, né, e que ele possa promover atividades diferenciadas, metodologias ativas. Né? E para quem trabalha com ciência da natureza, uma das principais atividades é o quê? É a aula de campo. Então, uma das atividades que podem ser inseridas é esse trabalho de campo, de reconhecimento da realidade local. Né? Mas para quem não é da área de ciências naturais, aí, né, precisa adaptar, trabalhar com textos, com poesias. Né? Ou seja, o que a gente está fazendo aqui hoje é tentando colocar num protocolo qual é a sequência de atividades que precisam ser realizadas, né, para que aconteça o trabalho de vocês, para que vocês possam, né, concluir, desenvolver e concluir as atividades. Então, o que ele fez aqui, ó, então, ele faz uma apresentação do que é o trabalho. Né? Objetivo. Né? A questão inicial, central, precisa ter um objetivo. Então, você precisa pensar no objetivo não da dissertação, mas do produto. Qual é o objetivo do produto que vocês estão elaborando? É preciso ter um objetivo bem claro desse produto. Tá? E aí ele coloca aqui, ele faz as indicações, ou seja, o público-alvo, a disciplina de geografia, ano 8ª série, né? Tempo estimado 8 aulas de 50 minutos. Essa questão do tempo na produção de material didático é essencial. Você precisa, depois do objetivo, na verdade, primeiro é a demanda, né? Até que a demanda você já tem, que é essa ideia que vocês atribuíram ao trabalho de vocês. Qual que é a demanda? Depois, o objetivo, e dentro desse objetivo é preciso pensar o tempo. Qual é o tempo que vocês precisam para aplicar o trabalho de vocês? Um dia? Uma semana? 15 dias? Um mês? Um bimestre? Um semestre inteiro? Né? E dentro dessa linha de tempo, pensar as atividades. Quando os professores pensam em desenvolver essas atividades com as turmas, aí eu tenho um semestre. Geralmente, né, eu espalho essa programação ao longo do semestre ou ao longo de um bimestre, depende de como é a estrutura. Mas aqueles que desenvolvem trabalhos com a comunidade ou com os agricultores, né, também precisam pensar em quanto tempo eles precisam para aplicar esse produto, esse roteiro. Então, com a comunidade, geralmente é o processo mais longo. Eu trabalhei com extensão e eu fiquei 5 anos trabalhando com uma comunidade. 5 anos. Então, o meu tempo de atuação foi 5 anos. Nós passamos 1 ano só no processo de aproximação, né, para se criar uma interação. Né, Você faz parte da comunidade, tem essa necessidade. Né? Exatamente. Tanto o Brandão,
Exatamente. Quando o pesquisador é de fora, tem que passar esse tempo para poder, né? Tem que passar esse tempo de imersão. Se segura com ele, né? Exatamente. Precisa Precisa criar afeto, né, e confiança. Esse primeiro contato com as comunidades externas é um momento de criar confiança, né? De dizer e mostrar para eles que estão ali que você está interessado em propor, né, e desenvolver atividades que busquem o bem da comunidade. Não é só tirar, né? Não é só tirar, exatamente. Né? Ou seja, e assim, tentar o máximo possível não ser o centro. Quanto mais centro você se colocar, mais desconfiança eles vão ter de você. Então você tem que estabelecer processos horizontais, que você dialogue. Geralmente esses diálogos eles começam com os líderes comunitários. Então você busca as lideranças, né, para estabelecer esses processos. Isso é pesquisação. Quem não teve ontem aqui na minha fala, eu trabalho com pesquisação também, né? E a principal princípio da pesquisação é a mudança, é a transformação. Então, em vez de a gente ficar nesses trabalhos só de análise e descrição, nós já partimos para criação, planejamento e transformação, né? Então, eu trabalho muito com mudança de práticas pedagógicas em sala de aula. Então, o que a gente pretende é mudar a prática do professor, é transformar a prática do professor, para que ele deixe de ser um professor simplesmente transmita de cima para baixo, né, e estabeleça processos, né, horizontais de participação coletiva. E façam os alunos pensar. Porque assim, vocês desde pequenininhos são acostumados a sentar aí e esperar o professor falar, copiar, repetir, fazer a prova e fechou, acabou. Né? Então, nós de maneira geral estamos acostumados a esse processo passivo, um processo passivo. A Europa já acabou com isso há mais de 30 anos. Vocês já não viram aquela música do Pink Floyd aí, professor, deixe-nos em paz? Já viram essa música? Eles já falam isso há 30 anos. O professor não pode ser o centro, ele tem que ser o mediador do processo de aprendizagem. Né? E ninguém ensina ninguém, né? Já diz o Paulo Freire, nós ensinamos a relação com o outro e mediados pelo mundo. Então, enquanto a gente... E assim, para vocês verem que a qualidade da educação não é um processo que muda de um partido, não é uma questão de partido político ou de governo. É uma questão de mudança dos atores envolvidos, dos professores, das direções, das escolas, do sistema. O sistema como um todo precisa mudar para a educação melhorar. Não é uma questão por exemplo, de contraturno, de educação integral. Imagine educação integral, eu vou ter mais do mesmo. Ou seja, eu só vou aumentar o problema. Né? Ele já tem, de manhã ele já tem a aula com o professor, né, que faz a transmissão, né, e à tarde vamos continuar com mais transmissão. Então, educação integral só vai duplicar o problema, em vez de melhorar. O que os nossos alunos precisam é de espaço para criar autonomia, para serem protagonistas, para pesquisar. É claro que nós temos uma dificuldade imensa, o nosso sistema, né, ele não permite que a gente crie grupos definitivos, porque esse sistema de professores temporários, né, lá nós chamamos de PSS. Ou seja, o Estado não dá estrutura para que as escolas tenham o mínimo de professores necessários, professores fixos em uma escola só. Então o professor tem que estar pulando de uma escola para outra, de uma escola para outra. Esse sistema de separação de aula de 50 minutos, né, que o professor fica só 50 minutos. Na verdade, ele deveria ficar a manhã inteira com uma turma só. Então, não é só o professor que precisa mudar, é o sistema como um todo, mas essa mudança ela vai vir de baixo. Vocês não vão esperar do sistema. O sistema prefere que as coisas continuem como está, porque a população não vai aprender a pensar. Passivos, como os estudantes estão sentados nas cadeiras, as coisas não vão mudar nunca, porque essa passividade vai continuar e quem está no topo da pirâmide vai mudar. Milton Santos dizia que essa mudança vem de baixo.
Vocês viram aquele documentário do Milton Santos, Por uma Nova Globalização? Assistiram? Ali ele diz, né, que essa mudança ela vai vir de baixo né, e da base. Então, quem vai mudar isso, e quem pode mudar isso são os professores. Mudando sua prática, revendo a sua docência. Né? Então, e para aqueles que também não estão trabalhando na escola, né, estão trabalhando com as comunidades, ou desenvolvendo produtos tecnológicos, também precisam repensar esse processo da extensão universitária. O que a extensão universitária costuma fazer? Eles vão lá, de cima para baixo, tentando capacitar a comunidade tal, né, como se a comunidade não soubesse de nada. Né? Então, esse processo, né, de relação, ele precisa mudar. Ela era pesquisadora da pesquisação, mas que não era daquele jeito, não. Não era daquele jeito, porque a gente precisava ter no mínimo 3, 4 anos para desenvolver uma pesquisação. Né? E fui feliz que passamos quase 1 hora discutindo lá. Eu não sou esse estudioso que eu estou entrando agora na pesquisação, mas eu tive os meus argumentos para contra-argumentar a fala dela. Eu disse que eu estou vivendo com os meus estudantes. Uhum. Eu posso não ter 4 anos, mas eu tenho 1 ano. Sim. Eu tenho 1 ano, eu posso ter 2, que se eu pegar ele no 6º, eu posso ter o 6º, o 7º, o 8º e o 9º, né, numa sequência. Então, pelo que eu li, pelo que um pouco da pesquisa me trouxe, que é uma busca constante de resultados. E quando se encontra um, automaticamente outros vêm em cadeia. Uhum. E eu fui pela argumentação, disse, olha, eu vou deixar um pouco do método nu e cru e vou pelas ações práticas. Sim, práticas. Né? Eu vejo o seguinte, que a própria universidade, às vezes, não tem uma sequência lógica com os seus estudantes, mas nós temos uma sequência com os nossos. Uhum. Né? Às vezes nós vivemos a fome, nós vivemos a miséria aqui no Nordeste, nós compartilhamos a dor com eles e nós trazemos isso para a sala de aula, nós tentamos desconstruir, quem é Paulo Freire tenta desconstruir, tenta buscar essa construção a partir da libertação do sujeito. Aí eu sei que foi, eu estou dizendo que eu fico alegre com essa fala, né? Porque lá eu sinceramente eu dei uma dica aí eu me senti, sei lá, perdido. Eu não sei se eles trabalham um pouco tecnicamente, né, usando mais a técnica, porque a pesquisação, pelo que eu li, usa muito o humano. Exatamente. Né? Usa muito o humano. Então, quando a gente usa... Né, quando a gente está aqui, que até mesmo quando o resultado não é o que a gente espera, é o resultado que aquele aluno mostrou para nós. É até mesmo possível que ele possa ter dado, ou um pouco a menos do que esperado, ou um pouco a mais. Então, sinceramente, eu fico feliz, né, de ver uma pessoa com outra visão, com outro pensamento da pesquisação. Né? Exatamente. Porque, assim, mesmo que a gente não queira, nós professores, nós trabalhamos diariamente com pesquisação dentro só se a gente for tecnicamente mesmo, só usar o livro didático e só querer aquela questão do livro didático, mas se não for... Mas só que essa minha percepção veio da minha própria experiência, porque eu trabalhei pesquisação na comunidade e trabalhei pesquisação na escola. Né? Então a escola tem um outro tempo, que realmente é o tempo de 1 ano, de um semestre, é um tempo reduzido que você aí tem que adaptar os processos de pesquisação para esse tempo limite. Na comunidade eu posso desenvolver um projeto de 3, 4, 5 anos, né? Mas na escola não, às vezes você tem um aluno com um semestre só. Então você tem que adaptar esse processo, mas que envolvam os estudantes de uma maneira geral, né? Que estabeleçam processos horizontalizados, em que o professor não seja o centro. É claro, tem que estabelecer o papel do professor e do estudante, né? A questão, né,
da autoridade do professor, não do autoritarismo, mas da autoridade em função da experiência que o professor já tem, né, da bagagem que o professor já tem. Então, ele tem uma certa autoridade de experiência, de conhecimento, né, e não de poder. Então, a gente faz essa discussão, inclusive, na roda de conversa inicial, né? Porque aí os professores, os estudantes pensam, então pode tudo, professor. Então, se pode tudo, eu não quero assistir aula, eu vou sair. Não é que não possa tudo, né? No processo coletivo, a gente faz acordos coletivos, né? E o professor, como ele é mais experiente, tem a bagagem, está ali como responsável pela mediação dos processos, ele tem uma certa autoridade, mas de experiência, né, de bagagem, não de poder, que é diferente a autoridade de poder e a autoridade de experiência. Rápido, vai dizer pelo convencimento da fala, né? Exatamente. A partir da fala você cria uma relação entre todos de conciliação, né? Do que vai vir a ser ali. Foge um pouco aí do autoritarismo que a gente vê às vezes em sala de aula. Exatamente. Mas, professor, eu queria só observar. Eu cheguei em casa também ontem bem feliz com essa mesma sensação que o Wilson. Cheguei em casa, comentei com meu esposo. Estou tão feliz que eu sei que eu fiz um trabalho bom. Porque assim, eu também tinha essas angústias. Eu vim de Belém cheia de angústias também. Porque alguém chegou para mim e também falou. Será que foi mesmo? Você acha que está fazendo pesquisação? Nossa, eu enlouqueci. Não, ela saiu. Onde tinha pesquisação, ela parava e dizia isso para nós. Eu fui até então um autor. Então eu corri atrás de vários autores da pesquisação para encontrar meu trabalho. Entendeu? Aí, Li Barbier, Li Brandão, eu não chegou já perto da qualificação, a pessoa chegou e me entregou. E depois que eu li todos, me deu uma tranquilidade. Sabe por quê, Wilson? Porque nós somos comunidade. Quando eu vim aqui, quando eu comecei a pensar no meu trabalho, eu comecei a pensar, esse menino está aqui na escola há 4 anos, eu estou há 3, eu estou nessa escola há 13. Não tem ninguém mais comunidade do que eu, né? Então eu conheço essa escola, eu conheço esses alunos, eu conheço os meus colegas, eu conheço esse bairro. Então por que eu não estou fazendo pesquisação? Né? E aí, assim, aí na minha qualificação me deram uma certa tranquilidade também. Falar. E ontem eu saí daqui muito feliz mesmo. Sim. Obrigada. Porque a gente ainda encontra resistências né, da questão da técnica, do método, né? Resistência dos mais tradicionais, né? Dos mais tradicionais. Engessam ali um método e aí eu tenho que engessar meu trabalho. Exatamente. Eu não faria. E graças a Deus tem uma orientadora, cabeça boa, aberta, disse, não, siga, é isso mesmo. Exatamente. Você sabe, você conhece a comunidade. E eu fui adiante. Então, assim, parabéns. Então, assim, desenvolvendo o trabalho na escola ou na comunidade ou onde que seja, você precisa pensar em atividades encadeadas, sequenciais, né, que estabeleçam processos, né, de construção de autonomia e de protagonismo. Em que você não vai ser o centro, você ali como... Você vai ser o mediador do processo de conhecimento, do processo de aprendizagem e não de ensino. Eu até às vezes fico perguntando, nosso mestrado tem o nome de ensino, né? Ensino de ciências mentais. Né? Mas eu me conforto quando eu vou para a pedagogia da autonomia, né? Que Paulo Freire trata da questão do ensino, etc. Mas certamente ele também, se tivesse vivo hoje, ele já teria mudado de ensino para aprendizagem. Né? Porque as pessoas evoluem e certamente ele teria evoluído. Né? Ele sempre diz isso, eu repito, eu falei isso ontem. Leiam, né, sigam o que eu faço, mas de maneira diferente, se transformem. A gente não pode, né, seguir exatamente o que os nossos mestres dizem, a gente tem que evoluir, precisa de evolução. Né? Então, o que eu proponho para vocês agora de manhã, alguns já estiveram pela tarde, iniciaram o processo, mas construir esse roteiro, né, de possíveis ações, possíveis atividades, né, encadeadas, né, que estabeleçam um processo de autonomia e não só de transmissão vertical. Né, como é que é a extensão na universidade? Né? O pessoal se reúne e vamos lá ensinar os produtores a plantar. Vamos lá, não, porque vocês estão fazendo tudo errado, não é assim. Como é que essa comunidade vai criar confiança em você se você já chega batendo neles? Não, vocês estão fazendo tudo errado. Ou seja, você tem que incorporar culturalmente, né, de forma aberta para o diálogo. Ou seja, você precisa estabelecer processos de diálogo, aprender a ouvir,
ouvir. Né? Nós precisamos, muito mais que cursos de oratória, nós precisamos de cursos de escutatória, a gente precisa aprender a ouvir o outro. Ouvir o outro. Inclusive na escola, ouvir nossos colegas professores. Ou na comunidade. Nós somos, o professor é aquele cara que, não, eu sou desse jeito e não vou mudar. Né? Então, assim, pô, se você está num processo coletivo e social e não estiver aberto para mudança, então pode ir embora. Você né? Então, assim, é um processo lento, né? A gente vem de muitos anos, né, no tradicional, né? Então, às vezes tem que enfrentar resistências, né? Mas é por aí, né? Na minha experiência. Você queria falar alguma coisa? Mostrar o teu trabalho, eu já vejo o teu trabalho, então. Então, assim, para aqueles que não vieram ontem à tarde, pensar nesse roteiro. Primeiro, faz o roteiro no papel. Quais são a sequência de atividades para se estabelecer esse processo, né? Seja na escola, ou seja na comunidade, ou seja entre... Né? Depende do produto que você vai aplicar, ou vai desenvolver, ou vai utilizar. Certo? E aí... Sim. Esse trabalho ele vai como um projeto dentro da dissertação? É um protocolo que ilustra o processo, né? Porque da resolução diz que a gente tem que construir, né? Um capítulo e um projeto. Ou a partir desse protocolo a gente já desenvolve o projeto. Eu fiz um projeto. O protocolo vai estar dentro do projeto, entendeu? Dentro do projeto. Mas isso é uma proposta, né? Não é uma exigência. Então aqui, ó, o objetivo, ele traz o objetivo, a importância do objetivo, de se construir um objetivo. Né? Aí ele apresenta a área de estudo, né? E aí, atividade 1, desenvolvimento de conceitos de bacia hidrográfica, ou seja, a partir de uma roda de conversa. Né? Então, assim, a primeira coisa a se fazer, o ideal seria aqui que nós estivéssemos numa roda, né? Ou pelo menos em U. Né? Porque nesse formato físico, né? Eu estou no centro, aqui. Né? Então, já contradiz tudo aquilo que eu estou dizendo. Né? Mas o formato das nossas salas, das nossas universidades são esse tradicional, de você sentar um atrás do outro. Então, esse disparador, nós chamamos de atividade disparadora. Geralmente a gente faz uma roda de conversa, né, onde se apresentam os conceitos, ou na escola ou na comunidade onde você vai trabalhar, com os agricultores, né, e etc. Então tem que se pensar essa atividade disparadora. Né? Aqui no caso ele trabalhou na atividade disparadora, o desenvolvimento dos conceitos sobre bacia hidrográfica. Né? Aqui, ó, atividade 2, visita a estação de tratamento de água. Né? Aula de campo em uma estação de tratamento de água, né? Com o objetivo de mostrar aos discentes o processo completo de tratamento de água, desde a captação à sua distribuição, certo? Atividade 2 ainda, né? E o protocolo ele pode ser desenvolvido lá, com mais... No início você faz um roteiro, né? E aí depois aplica esse roteiro, ele tem que ser aplicado, testado. Né? Para quem não esteve ontem, no processo de elaboração de material didático, eu tenho 4 etapas. Né? Análise, desenvolvimento, teste e avaliação. Eu preciso avaliar o meu produto, eu preciso avaliar o meu material. Sem avaliação, ele fica um pouco, né, digamos assim, sujeito a críticas. Sujeito a críticas. Certo? Professor, só um questionamento. No protocolo, o verbo, eu usarei ele no passado, já que eu já desenvolvi todo o trabalho, ou eu uso ele no presente, tendo em vista quem vai utilizar esse material? Você usa o verbo no passado para contar a experiência, né? E no presente para
para propor as atividades. Ok, certo. Né? Porque assim, o protocolo, geralmente, você mostra aquilo que você fez para propor algo que o outro pode fazer. Ou seja, para que serve o protocolo? Para que um professor lá do Sul possa aplicar aquilo que você desenvolveu aqui, ou vice-versa. Entendeu? Então, aqui, segunda atividade, visita a terceira atividade, elaboração de desenhos sobre a percepção do rio. Então, depois que eles voltaram do campo, não é? Como é que nós vamos sistematizar essas informações? Uma das formas são os desenhos, né? A partir da percepção. Então, faça um desenho livre sobre o que vocês viram, observaram, sentiram, né? E certamente no desenho o que aparecer em mais destaque vai ser aquilo que é mais importante para o aluno, para o estudante, para o educando. Sempre vai aparecer aquilo que é mais importante, né? E a partir do que é mais importante, né, aí você estabelece discussões, né, reflexões sobre por que aquilo é tão importante, né? Uma coisa central também para desenvolver esse processo é perder um pouco de tempo na história de vida dos estudantes. Você precisa conhecer mais os nossos estudantes, né? Até para poder entendê-los um pouco mais, né? Então não há como estabelecer processos, né, que procurem ações efetivas, né, na melhoria da relação sociedade-natureza, na diminuição da degradação ambiental, sem se conhecer a si mesmo. Nós precisamos nos conhecer a si mesmo, né? Ou seja, então, buscar nossas histórias de vida, só que às vezes uma boa parte das pessoas elas bloqueiam isso em função de ser uma história triste, né? Uma história dura, né? de dificuldades. Então a pessoa não quer rever isso. Então esse momento inicial às vezes ele machuca, ele nos machuca, mas a gente precisa enfrentar isso e tentar superar isso, porque às vezes esses bloqueios, né, eles impedem que a gente avance em determinadas áreas, em determinados setores, em determinadas ações, impedem que a gente avance na vida em função desses bloqueios. Lá no Pará, né, eu nesse período que eu fiquei lá, eu fui dar um módulo lá para eles, tinha uma moça, a Elinete, não sei se alguém conheceu a Elinete, que esteve lá, o pessoal que esteve no Pará. Ela era aquela pessoa que nunca falava, mas nunca falava mesmo em sala de aula, né? E ela, conversando comigo, me dizia que eu não sei, professor, eu não consigo falar, porque eu uso a rotina dos alunos poderem falar muito, né? Então, em vez de eu só falar, eu estabeleço os processos que os alunos falam, né? E aí, ela não falava, ela era a única que não falava, não falava. E nós fomos conversando, e ela foi tentando pensar, e aí ela foi escrever a história de vida. E no escrever a história de vida, você veja, ela tinha quase 60 anos, né? E aí ela foi lembrar que um dia na escola, ela falou alguma coisa, né, lá na quinta série, na sexta série, ela falou alguma coisa que a professora riu dela. E a professora, né, ela, de alguma forma, né, riu, praticou um bullying ali, né, direto e indireto, né? E aquilo travou, ela nunca mais falou em sala de aula, porque a professora riu dela, né? Então, assim, e a partir daí, e aí no último encontro, depois que ela fez essa reflexão, ela falou, na última aula ela falou, ela conseguiu falar, né? E é claro, esse é um processo às vezes emotivo, né, que você remonta um pouco da sua história, mas assim, não há como trabalhar meio ambiente sem conhecer a si mesmo, sem conhecer ou pensar nas suas relações com as pessoas, com a sociedade e com o meio em que a gente vive, nossas relações com o planeta, né? Então, esses processos são fundamentais nessas interações, não só na escola, mas como com a comunidade, tá? Então, elaboração né, dos desenhos sobre a percepção do rio, aqui elaboração de poesias. Então, ou seja, você precisa desenvolver
atividades que procurem a interdisciplinaridade, não só da temática, mas das linguagens. Então, utilizar todas as linguagens, né? Então, desenho, poesia, né? Então, água que corre, que cresce, que nem fumaça, a água é branquiça, a água que sai nas nuvens, muda a forma constantemente, a água é quem alegra as plantas, né? E quem sacia sua sede, a água é sua e minha também, a água, por favor, não falta a ninguém, né? Então, né, para que as crianças ou a comunidade possam refletir e pensar nas diversas linguagens, não é? Atividade número 5, análise da água. Aí, né, como eles não têm laboratório, eles conseguiram um kit que você faz análise básicas de pH, oxigênio, né? Ou seja, aqueles parâmetros básicos para a qualidade da água, né? Deve custar aí uns R$200, eles fizeram um tipo de vaquinha, compraram o kit e analisaram a água. Tá? Né? Atividade 6, grupo focal, que é a roda de conversa. Então, essa é a parte que você avalia o processo, né? Então, em vez de fazer questionários em que todo mundo responde, não, fazemos uma roda de conversa, né? A gente elabora questões motivadoras, questões problematizadoras, algumas questões que estabeleçam o início da conversa, né? E gravamos, né? Depois transcrevemos para ver o que as pessoas estão sentindo, o que as pessoas acham, gostaram, o que não gostaram, né? Nesse processo. Porque a fala era muito mais natural, né, do que a escrita. A escrita, às vezes, você elabora, né, pensa, né? Às vezes copia alguma coisa, e a fala não, ela é muito mais natural. Mas qual é o momento da roda de conversa? Eu aplico a roda de conversa sempre no início, né, e no fim. Vai dependendo do tempo que você tem, às vezes, se é um projeto de 1 ano, você faz várias rodas ao longo do ano. Né, mas se você tem um semestre, você faz pelo menos uma no começo e uma no final. É para avaliar esse processo. Tá? E aí que eles fizeram um jogo eletrônico, que esse de perguntas e respostas, de quiz, sobre a bacia hidrográfica local, sobre o Rio Pequeno, lá, que é o rio da região. Então, assim, uma outra coisa importante, que eu acho fundamental, para quem não esteve ontem aqui, a questão do material didático, ele precisa resgatar as questões locais. O principal papel desses materiais que vocês estão criando é resgatar as questões locais. Porque, assim, nós somos engolidos pela globalização. Então, os materiais vêm prontos, né? E aquilo que eu digo, lá os meus estudantes que moram na Mata Atlântica, no litoral do Paraná, eles sabem mais da Amazônia do que da região onde eles moram. Eles conhecem mais as pirâmides que a própria rua. Repetindo o que eu falei ontem. Eles não sabem. Aí você pergunta assim, mas a casa de vocês está inserida em que tipo de ambiente? Assim, eles não sabem que moram numa planície ou numa encosta, né? Ou seja, eles trabalham o relevo do Brasil, mas não trabalham o relevo local. E muitas vezes porque nós não temos informações locais, simplesmente por isso. Nessa correria louca, né, de aulas de 50 minutos, o professor não tem tempo de parar, pensar, né, e buscar informações sobre o relevo local. Às vezes as pessoas moram numa depressão, né, e não sabem por que ocorre enchente. Mas foi Deus que mandou essa enchente. Né? Então, assim, um dos objetivos centrais desses materiais é trazer à tona as questões locais. Do micro para o macro, né? Isso daí que o senhor está nos colocando, né, para a gente criar essa visão, corrobora até com a BNCC, que ela estabelece o desenvolvimento da aprendizagem, começando do micro para o macro. E nesse sentido a gente vê que o foco basicamente é esse. A gente não tem como, de fato,
fazer com que o aluno crie uma dimensão de uma determinada estrutura se ele não tem um contato direto. A questão da vivência é o que vai enriquecer essa aprendizagem, esses conhecimentos dele, né? Então, Ou seja, aproximação com o objeto. Eu preciso me aproximar cada vez mais do objeto, né? ou das pessoas que eu estou estudando. sim, sim. Né? Puta, para estudar relevo, né? eu utilizo, eu vou estudar o relevo brasileiro. É uma coisa tão assim abstrata que, né? Eu tenho que estudar o relevo da minha rua, do meu bairro, da minha cidade, para poder ver de perto, sentir, tocar e entender. Senão a coisa fica abstrata. Exato, exato. Os exames, as avaliações, só pedem os relevos gerais. Mas a universidade também, quem faz vestibular também precisa mudar. Exato. Só que essa mudança não vai ser de cima para baixo. Vocês é que tem que começar a forçar essa mudança. Mas vamos lá. Nessa perspectiva, por exemplo, eu fiz uma atividade, aula de campo interdisciplinar, até que eu sou aqui Luciano de Geografia, e nós fomos para uma região de afloramento rochoso. Uhum. O aluno ele tinha dificuldade em compreender o termo afloramento. Não tem, mas não. Né? E na parte superficial lá da rocha, onde a gente fez análise da área, é nítido, né, através da visualização, o que é uma depressão. E aí o professor de geografia, né, explanou isso daí perfeitamente. Mas qual é a essência desse ensino e da aprendizagem? É justamente que, independente dele ter visto isso no local dele original, mas se perguntar, ou ele ouvir uma informação no Jornal Nacional, qualquer outro meio de comunicação, um afloramento na região do Rio Grande do Sul, né, ele vai compreender de verdade o que é esse afloramento. E o que é menos? Oi? E o que é menos? Não entendi o que, rapaz. O que é menos aflorar? O que é aflorar? Se flor, Né? Então o que acontece? Ele vivenciando aquele conceito, né, na prática, independente para onde ele for a partir de agora, ele vai ter a compreensão, Exatamente. vai ter o discernimento, vai conseguir desenvolver aquele pensamento. Estabelecendo relações do local com o global, Isso. global com o local, né? Exato. Local. Né? Então isso é fundamental. Tá? E esse mais ou menos é o roteiro, ou seja, né? É o roteiro de aprendizagem que eu preciso seguir, certo? Sempre buscando objetivos, né? Trabalhar com a demanda dos estudantes, pensar no conhecimento prévio, em processos interdisciplinares, né? Né? E processos que criem processos de construção de autonomia. Né? Assim, a gente tem que cada vez mais tentar diminuir o processo de educação bancária, de transmissão vertical. Né? A minha filha tem 9 anos, né? E ela gosta de estudar, mas ela não gosta de ir para aula. Porque é que ela fica o tempo fazendo ditado, ou copiando. Por que você não gosta de ir para aula? Porque tem que copiar muito. Tem que toda hora copiar. Né? Então, assim, é uma coisa. Aí você vê o aluno assim, de cabeça para baixo, né? Não prestando atenção. Né? Então, assim, nós temos o diagnóstico, mas a gente não consegue se mexer. Muito em função de a gente estar preso nesse sistema, né? O próprio sistema, ele talvez seja estabelecido para isso, para que as pessoas não pensem, né? Que as pessoas não se relacionem, não criem conexões, né? E não estabeleçam os processos de baixo para cima. Né? Então, a escola tradicional, ela tenta manter a hegemonia, né, do processo atual. E se a coisa não mudar de baixo para cima, né,
Nós vamos continuar na mesma, então, só reclamando, porque esse governo, a educação não depende do governo, gente. O governo, ele dá a estrutura, mas se a gente quiser mudar, tem que ser de baixo para cima, né? E os professores têm um papel fundamental nisso. Na nossa formação, enquanto sociedade latino-americana, brasileira, nós fomos formados dentro de uma racionalidade que a gente discute muito no nosso curso das ciências ambientais, que é a racionalidade ambiental. E essa racionalidade ambiental, ela nos faz ver apenas o externo, né? É muito estranho quando nós tentamos trabalhar não só essa perspectiva simétrica, né, de baixo para cima, mas eu acho que nós, enquanto povo brasileiro, nós temos uma dívida conosco. Então, qual é a grande transformação que é necessário fazer e que a nossa conjuntura ela não favorece muito, por isso o esforço é muito maior? Que essa transformação de dentro para fora. Uma coisa que, penso eu, as ciências ambientais, elas mexem muito, é justamente com esse autoconhecimento. Não é à toa essa proposta de metodologia que é a história oral de vida. Quem sou eu? Não é? Eu não sou apenas um nome, eu não sou apenas uma profissão, mas eu sou natureza. Então, nós temos um estranhamento conosco mesmo, e temos um estranhamento nas nossas relações, porque a qualidade de vida é a qualidade das nossas relações, e essas relações elas estão doentes. E essa doença ela passa pela ausência de nós mesmos, a grande dificuldade que nós temos de nos ouvir, de nos conhecer, e essa relação com o outro. Quem é o outro? Então, quem sou eu enquanto natureza? Não é? Por quê? Qual é o nosso desafio? Eu uso muito essa palavra, né? Desafio. Porque qual é o nosso desafio? Nosso desafio é pensar numa formação mais integral, de forma que eu me veja no processo como protagonista, como agente, como um a mais no processo, mas que a nossa perspectiva não é simplesmente de desenvolver uma metodologia e testar e dizer às outras pessoas, façam isso, deu certo, mas é o processo. E o que é o processo? É essa mudança contínua minha, enquanto ser no mundo, enquanto cosmos, não é? E essa mudança, ela é cotidiana. Então, é a mudança do meu olhar, é a mudança do meu sentir, é a mudança de me relacionar. É por isso que ainda, para nós, é muito estranho o paradigma do bem viver. Por quê? Porque nós não fomos formados dentro dessa visão holística. Nós fomos formados dentro de uma racionalidade. Aí a nossa dificuldade enquanto profissional, de nós deixarmos de estar no centro, de nós sermos aquele que vai dar toda a condução do processo e não aprender, e não estabelecer na sala de aula uma troca. E aí, o que é que a gente pode fazer? De novo, criar receitas. Não. Toda a minha energia na minha formação é criar um produto, que ele vai dar certo, que ele vai ter determinadas nuances, mas será que o mais importante do processo não é o próprio processo? Sim. Não é essa caminhada em que eu me transformo, e na hora que eu me transformo, essa transformação é interna, é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque na nossa formação ocidental, a nossa transformação é sempre fora, é sempre externa. É por isso que nós criamos uma cultura de passividade. Eu espero que o outro resolva. E aí, mesmo nesse processo nosso de formação nas ciências ambientais, nós ainda temos essa prática de estar esperando, e sem querer a gente retroalimentar isso em sala de aula. Sim. Então, o que é ciências ambientais? É o dia da árvore, é o dia da coleta do lixo, é o dia da água, porque foi assim que nós fomos formados, dentro dessa segmentação. E é um processo longo essa mudança, porque ela não é também linear, ela é complexa.
eu hoje avancei em alguma coisa e retroagi em outra. Eu pensei que já tinha superado isso, mas eu volto de novo para velhas práticas, então eu tenho que estar me policiando ou me revisitando. Vamos tirar o policiar. Eu me revisito todo dia, porque eu me recrio todo dia. E se eu me recrio todo dia, aquele sujeito com a qual eu me relaciono em sala de aula, ele também vai estar se recriando. Em sala de aula, na comunidade? Na comunidade, as pessoas com as quais eu interajo no meu dia a dia, elas também vão estar passando por processos, né, de mudanças, de transformações. E é muito bonito quando a gente consegue fazer esse autoconhecimento ou autorreconhecimento coletivo. Sim. Mas qual é a minha identidade terrena? Eu acho que vocês, essa turma tem, por exemplo, essa identidade de Itamara que mostra, existe uma outra possibilidade, existe um outro olhar. Qual é a nossa questão principal? Como é que nós vamos trazer o diálogo de diferentes olhares? E ter, talvez, uma paciência de saber que cada um tem o seu tempo histórico. E nós convivemos, a beleza nossa é essa individualidade, né? Eu sou um ser em constante transformação, o outro também está em constante transformação, o meu olhar é de um jeito, o olhar do outro também é de um outro jeito. E como é que a gente dialoga numa perspectiva de uma caminhada rumo a uma transformação? Sim. Agora, qual é a grande transformação? Porque ou nós temos um olhar focado na materialidade, na objetividade, na racionalidade, e o centro da nossa vida é o mercado, ou nós temos uma consciência de uma caminhada que nós temos uma corresponsabilidade com as transformações planetárias. E aí o meu foco, a minha energia, ela vai estar direcionada para uma outra coisa que não é essa exclusivamente mercadológica. Então nós vamos estar remando contra a maré, porque o apelo, e as redes sociais, a gente vinha conversando agora pela manhã sobre isso, né? Esse instrumento que está na mão de todo mundo e que poderia ser utilizado como uma base, um instrumento material de transformação, porque todo mundo tem um celular hoje em dia, ele foi rapidamente cooptado para distrair. E nós não conseguimos utilizar esse instrumento que está nas nossas mãos como um instrumento de revolução, de diálogo, não é? Então, pedagogicamente, ele ainda não foi utilizado para aquela revolução que Milton Santos coloca, por uma outra globalização. Não é? Exatamente. São muitos desafios, são muitas frentes, mas eu penso que a simplicidade, essa coisa da escuta, a qualidade das nossas relações, mudar o foco, mudar a forma de fazer, mas ter também clareza de onde é que nós queremos chegar. Não é? Por que toda essa energia? Por que eu vim fazer um mestrado em ensino de ciências ambientais? O que é que eu quero nessa passagem, nessa caminhada? Que transformações eu estou disposto a fazer? Exatamente. E assim, daí eu disse para vocês ontem que nós preferimos adotar o bem viver do que o desenvolvimento sustentável. O bem viver ele traz justamente as três harmonias, né? Que é eu comigo mesmo, né? Eu com a sociedade e eu com o mundo. Assim, uma relação comigo mesmo, a relação com a sociedade e minha relação com o mundo. Né? E daí aí eles têm o buen vivir, que é a relação comigo mesmo, buen vivir, e bien vivir, que é a relação que eu tenho com o mundo. Né? Então, nos processos de análise ambiental, de meio ambiente, essa... Ei, Diego? Tudo bom? Tudo bom? Como é que está? E aí, eu preciso estar pensando na minha vida, na minha história, para depois pensar, né, para depois pensar nas relações, para poder conseguir pensar nas relações, né, com a sociedade e com o mundo. Um processo de harmonia. Né? Porque assim, desenvolvimento sustentável, que é algo que deveria vir do Estado, vocês conhecem algum país do mundo que trabalha com desenvolvimento sustentável? Né?
No trabalho que eu realizo com o pessoal do Prodema, a primeira questão que eu discuto, já que eu trabalho com desenvolvimento rural, é o próprio conceito. O que é desenvolvimento? Sim. Porque o conceito de desenvolvimento ele é cunhado na sociedade moderna, justamente para estabelecer um nível de comparação de assimetria. Os povos originais não usam essa palavra. Sim. Uhum. Exatamente. Usa o bem viver, né? O bem viver. E assim, daí quando a gente fala em bem viver, não é só, estava conversando com a Nubia, não é só as comunidades andinas. Ele é fruto, né, de uma relação anterior ao capitalismo. Né? Ele é fruto de uma relação sociedade com a natureza, né, que se estabeleceu no planeta todo. Então eu tenho bem viver na Índia, eu tenho bem viver aqui no Brasil, nas comunidades indígenas. Né? Então é algo que se estabelece a partir da relação sociedade-natureza. Né? Então é algo muito mais profundo, é uma mudança de vida, né? E não de forma de governo ou atuação do Estado. Independente do Estado, do que o Estado vai trazer para mim, eu preciso me transformar primeiro, eu preciso, né, me refletir primeiro. Eu volto de novo com essa questão da quebra de paradigmas, porque eu também comecei a ler o BNB, e aí em algumas discussões, o tradicionalismo é uma forma de religião, não é uma forma científica. Então a gente enfrenta muito isso também. Né? Quando a gente está trabalhando aqui na questão da dissertação, da tese, então, às vezes o orientador corta de uma vez. Não, isso aí não se usa. Né? Porque não, mesmo tendo várias pessoas que já trabalham, já pesquisam, já faz tudo, mas dizem, não, isso aí está fora da questão científica. Né? Não se coloca essa questão. Isso aí é uma coisa mais na visão religiosa, não se usa, então vai atrapalhar que você está o seu percurso, o seu curso normal. Então, eu acho que precisa também a gente começar a introduzir, porque a gente vai ter outras barreiras pela frente para fazer esse enfrentamento, né? Porque eu já tive. É comum ter, é bem comum. Né? Porque pessoas que trabalham com essa visão, né, aí vai dizer, não, aí principalmente se for ligado à filosofia, foge um pouco das questões estruturais que está aí. Então, preparar também as pessoas, porque as pessoas têm que se preparar também pelo que vem da frente. Todas as nossas escolhas nós temos que ter até mesmo suas defesas, né? Porque quem opta por trabalhar pelo bem viver tem que saber que vai enfrentar essas questões aí na frente. Todo novo tem resistência, né? O novo tem resistência sempre. É interessante o que o Wilson coloca, porque esse é um dos grandes vazios que nós vivemos. Quando nós trabalhamos a perspectiva do bem viver, e que você ouve, que você lê dos povos andinos, dos povos originais, essas pessoas estão falando do que elas vivem. Quando você vai ouvir de um cientista, um pensador, você vê como essa abordagem ela é muito estranha, porque ele não vive aquilo. Ele está analisando, discorrendo, falando sobre, mas não faz parte da sua filosofia de vida. Essa é uma questão. Mas veja, se nós observarmos, e tem uma tese de uma aluna andina, que ela quando discorre sobre os princípios da vida do grupo humano dela, você vai observar que os princípios, o método de Edgar Morin, quando ele trabalha a educação para o século XXI e a teoria da complexidade, é toda dos povos andinos. Então, o que nós precisamos, enquanto a gente não vive essa complexidade e esse bem viver,
nós precisamos nos apropriar da literatura para mostrar que isso não é uma questão simplesmente de religião, que não tem nada de religião. É princípio de vida. Então, De é vida. filosofia, sim. De vida. É filosofia. Agora, é uma filosofia dentro de uma outra abordagem, que não é a abordagem da racionalidade ambiental com a qual nós fomos formados no Brasil. Porque uma coisa que a gente precisa, penso eu, ter clareza. O modelo de sociedade que foi implantado no Brasil, ele foi extremamente eficiente. Por que a gente pode dizer que o colonizador no Brasil ele foi eficiente? Porque ele nos deixou um legado único e que esse é a base de todo o processo. Nós temos uma unidade linguística que representa para o povo brasileiro ter uma unidade linguística. O dominador, o colonizador foi extremamente eficiente no Brasil, porque nós pensamos a partir do pensamento do colonizador, porque nós só falamos a língua dele. E o que é falar a língua dele? É pensar como ele, é agir como ele, é sentir como ele. Nós não falamos Guarani. Somos um dos poucos povos na América Latina que não fala Guarani. O que significa não falar o idioma original? É um distanciamento, é uma negação. O que é o povo indígena no Brasil? É peça de museu, é o exótico, é o diferente, Selvagem. é o selvagem, né? É o inculto, é o atrasado. Olhe, que prerrogativas são essas? Do colonizador. Qual é a ideia que passa quando se fala do sertanejo, do nordestino, do camponês? O preguiçoso. Qual é a ideia que o colonizador tinha dos povos originais? Eram preguiçosos. Percebe? Então, o que foi que aconteceu conosco? Houve essa lavagem cerebral, porque nós vivemos um etnocídio junto com o genocídio. A nossa forma de pensar não é a forma de pensar dos nossos antepassados, porque nós não conhecemos eles. Então tem em nós essa saudade daquilo que a gente não viveu, daquilo que a gente não experienciou. Ou seja, um processo de separação, né, da natureza. Então, por quê? Por que a separação? Porque nós não nos enxergamos como natureza. Porque o projeto de mundo que chega no Brasil a partir, vamos dizer que o registro histórico é esse, 1500, qual foi o corte que aconteceu? Era um corte de que os povos que viviam aqui viviam uma integralidade e uma totalidade. A ideia de homem, a ideia de natureza, a ideia de desenvolvimento chega com o colonizador. E essa separação, por que precisa separar? Porque eu não posso mexer no sagrado. Então eu desacralizo a natureza para dominá-la. E veja, desacralizar a natureza. O que é desacralizar a natureza? É mercantilizar a natureza, Isso. é dominar a natureza. E qual foi uma das primeiras naturezas que o colonizador dominou? A natureza humana. Qual é a primeira grande mercadoria no Brasil? É gente. O primeiro mercado que se instaura no Brasil é o mercado de gente. Percebe? E olhe, as nossas ausências. Quando nós aprendemos a história do Brasil, nós aprendemos a história das pessoas que formaram o Brasil? Não. Nós aprendemos a história dos ciclos econômicos. O ciclo do brau-brasil, o ciclo da cana, o ciclo do ouro, o ciclo da pecuária. Tem gente na história do Brasil? Não tem. É uma história reducionista, né? Reducionista totalmente. Só mercado. O foco foi sempre o mercado. Então, você tem uma história de invisibilidade dos nossos antepassados. Então, é natural que a nossa forma de pensar seja essa forma segmentada. Porque essa foi a nossa formação, não é? E aí tem esse ato aí, tempo. Por isso a gente precisa ter paciência, né, Itamara? Conosco. Nós precisamos dar um desconto na nossa forma de nos relacionarmos, porque nós fomos formados assim. E é por isso que, enquanto povo brasileiro, a gente tem essa dificuldade de achar que vamos superar esse estágio. Existe, dentro da própria a academia tem uma dificuldade em entender
que o sistema capitalista, primeiro, ele tem um formato específico no Brasil, diante da nossa formação socioespacial, e que a história da humanidade não se encerra com o capitalismo. A gente não pode pregar o fim da história, né? E dizer que nós vamos dar o último pontinho na história planetária. Exatamente. E daí, aí precisa ser também a nossa esperança, né? Exatamente. Então, e aí para estabelecer um processo, né, da minha fala, ou seja, o que a gente sente historicamente, que a gente aprende mais com a ação dos professores do que a fala, né? Eu lembro muito mais das práticas dos meus professores do que eles falavam, né? Então, assim, para estabelecer, né, aquilo que eu estou dizendo para vocês, né? Então, eu fiquei falando quase 1 hora aqui, eu podia falar mais 1 hora, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Vocês, né, vão desenvolver uma atividade em que vocês vão pensar e vão criar agora. Então, em vez de eu ficar aqui falando a manhã inteira, né, vamos partir agora para a prática, né? E essa prática é isso que vocês estão montando aí, esse protocolo de ações, né, em que vocês precisam criar, pensar, né, ou seja, estabelecer processos de construção de autonomia, porque ninguém nasce autônomo, né? Ou com autonomia. Alguns têm mais facilidade em função da sua criação e tal, mas a autonomia ela se constrói com o tempo, né? Então, em vez de eu ficar aqui só falando, né, e centralizando, né, eu quero que vocês agora ajam, né, e desenvolvam esse exercício, né, de montagem desse protocolo. E daí vamos apresentar à tarde, é isso? Eles vão apresentar à tarde. E aí nós vamos compartilhar, né, esses protocolos e ações no período da tarde. Das 13 às 4, é isso? Das 13. Das 13 às 4 horas. De 13 às 16. 13. Vamos antecipar. Porque ia ser muito contraditório, né, se eu dissesse para vocês que é importante que o professor deixe de ser o centro e ficasse aqui falando a manhã inteira. Né? Ou seja, a gente tem que não só falar, mas praticar aquilo que a gente fala, né? E é o que eu estou fazendo. Então, eu deixo de ser o centro agora e vocês, né, passam a agir, passam a criar, elaborar, né, para apresentação no período da tarde. E aí o que eu queria que vocês fizessem esse roteiro, né? Aqueles que não estiveram ontem à tarde, me chame que eu posso, né, individualmente conversar sobre a atividade, e acho que é isso. Então agora nós começamos quem começou ontem termina e quem não estava inicia o processo. É interessante, precisa ter objetivo, lembra? Objetivo, público-alvo, o tempo que vocês vão aplicar e a sequência, né, de atividades encadeadas, sempre encadeadas. Não são atividades soltas, elas precisam ser encadeadas, que vão representar o processo, né, que levarão à elaboração do produto de vocês, seja na escola, seja na comunidade, né, seja em lugar que for.